Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Nós vamos ler no primeiro capítulo, a partir do verso 12 até o verso 7 do capítulo de número 2. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor da igreja e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Louvado seja Deus pela sua palavra. Foi Albert Schweitzer quem disse que o exemplo não é apenas uma das formas de ensinar, é a única. Os pais sabem bem disso. Já descobriram que não ensinam seus filhos apenas por aquilo que falam, mas, sobretudo, com aquilo que fazem. Já perceberam que não dá certo essa história de faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Filhos são imitadores. Filhos não são estudantes assentados em carteiras de salas de aula. Filhos são aprendizes do caminho. Filhos são imitadores de seus pais, estão sempre atentos, são observadores. E as ações, muitas vezes, falam muito mais do que as palavras. Como alguém disse, por favor, fale um pouco mais alto, porque as suas atitudes estão me impedindo de ouvir o que você diz. E na fé não é diferente. Nós ensinamos muito mais através da nossa atitude
de compromisso e dependência de Deus do que através única e exclusivamente das nossas palavras. Calbart escreveu num de seus artigos colecionados no livro Dádiva e Louvor que nós somos chamados a viver aquilo que pregamos. E foi o padre Antônio Vieira, num dos seus sermões escritos, que disse que para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração são necessários vida e obras. O apóstolo Paulo era um homem que sabia muito bem disso. Ninguém como ele no Novo Testamento, exceto o próprio Senhor Jesus, que foi qualificado pelos seus discípulos como homem poderoso em palavras e obras, teve essa clareza tão evidente a respeito da importância da vida na pregação do Evangelho. Foi Paulo quem disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Falando à liderança da igreja, ele disse: tudo que vocês receberam, ouviram e viram em mim, isso vocês pratiquem. Paulo chamava a responsabilidade. Era um homem comprometido com Deus e que sabia que a sua vida funcionava como um tipo de vitrine, na qual as pessoas podiam contemplar as qualidades da verdadeira vida cristã. E não bastasse essa postura do apóstolo Paulo como alguém que realmente queria dar exemplo para a sua geração, na relação com Timóteo ele se sentia ainda mais obrigado e responsável, porque considerava Timóteo um verdadeiro filho na fé. Paulo era pai espiritual de Timóteo. E no versículo 18 do nosso texto, ele fala com Timóteo dizendo: Timóteo, meu filho. Era um pai para esse jovem. Timóteo era só um jovem, mas um jovem que já tinha desafios bastante significativos pela frente. Era líder de uma igreja importante. E Paulo sabia das implicações do ministério de Timóteo. Foi para Timóteo que ele escreveu palavras muito fortes, como por exemplo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê padrão dos fiéis em tudo. Foi para Timóteo que Paulo escreveu: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo via muito potencial em Timóteo, acreditava no ministério dele e queria que, como o próprio apóstolo Paulo, ele se preocupasse em dar sempre o exemplo. Por isso, escrevendo esse trecho para Timóteo, ele diz: Timóteo, olhe para mim. Eu combati o bom combate e quero que você também combata o bom combate com fé e boa consciência. Não se esqueça que Deus me colocou como exemplo para todos aqueles que creem para a vida eterna, inclusive para você. Não se esqueça que eu fui o pior dos pecadores, porque fui blasfemo, persegui a igreja, era ignorante, incrédulo, mas a graça de Deus me alcançou. Deus me considerou digno do seu ministério e é por isso que eu estou aqui. Timóteo, é por isso que todos estamos aqui. Graça de Deus. O apóstolo Paulo era um exemplo contundente, inequívoco da grandeza da graça de Deus. Se havia alguém no mundo de então, sem nenhuma condição de assumir o ministério e o apostolado, esse alguém era o apóstolo Paulo, pelo menos na sua própria opinião. Mas Deus é bom. A graça de Deus superabunda onde o pecado vinha abundando. E a graça de Deus supera todos os obstáculos, empecilhos e impedimentos colocados pelo ser humano. O apóstolo Paulo era um exemplo dessa graça de Deus. E ele queria que Timóteo
observasse e vivesse de acordo com esse exemplo, confiando na graça de Deus. Por quê? Porque também tem o outro lado dessa moeda. Também há o exemplo negativo. E nesse texto em especial, o apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo para o exemplo negativo. Timóteo, o problema com a graça de Deus é que, se de um lado há pessoas que se sentem profundamente agradecidas, por outro há pessoas que simplesmente desprezam a força dessa graça. E não deixa de ser constrangedor que Paulo tenha mencionado essas pessoas, pelo menos duas delas, pelo nome. Quando ele diz, Timóteo, muitas pessoas já naufragaram na fé. E entre estas estão Himeneu e Alexandre. Gente que, ao que tudo indica, começou bem e terminou mal. Negligenciou a graça. Desprezou a graça. Paulo diz que esses homens blasfemavam. E a blasfêmia nada mais é do que o desprezo por aquilo que é sagrado. É a profanação do sagrado. Você blasfema quando trata de forma jocosa, desrespeitosa, vulgar aquilo que é santo. A graça é santa, porque é a atitude de um Deus santo em relação a seres humanos pecadores. É graça preciosa, como diria Dietrich Bonhoeffer, não graça barata. Ela precisa ser acolhida com um coração alegre, jubiloso e dedicado. Precisa ser internalizada com fé, confiança e dependência de Deus. Quem confia na graça sabe que Deus é bom e que chama pecadores, indignos, injustos para um relacionamento com Ele, que é Deus santo, puro e bom. Mas de repente tem gente que não entende isso. Himeneu e Alexandre não entendiam. E aí Paulo, como pai que era, se vê obrigado a tomar uma atitude drástica. Porque quem é pai aqui, quem é mãe aqui, sabe que tem uma hora na vida dos filhos que atitudes drásticas são necessárias. Ninguém quer, ninguém gosta. Mas se a escolha é entre a vida do filho e a sua liberdade de continuar fazendo o que bem entende, então as favas com a liberdade do filho e que a vida dele seja salva. Só um pai que sabe o que é ver o filho afundado em drogas, sabe o que é ter que tomar a decisão de interná-lo à força para salvar a sua vida. Só um pai que está vendo o seu filho em bebidas, prostituição, correndo risco de vida, com atitudes insanas, sabe o que é ter que impedi-lo de acessar o carro, negar-lhe dinheiro e muitas vezes exigir dele que trabalhe para ter o seu próprio sustento, se ainda quiser ter alguma coisa. Não é o desejo, mas tem hora que é necessário. Quem é pai, quem é mãe, sabe disso. E Paulo, como pai espiritual, chegou num ponto tão profundo de dor, nessa percepção de que havia pessoas que estavam jogando a graça de Deus no lixo, que ele tomou essa decisão drástica de entregar essas pessoas a Satanás. Entregar pessoas para Satanás é como mandar um filho para o colégio interno. Menino é rebelde, violento, preguiçoso, maldoso. O pai já não sabe mais o que fazer. Descobre um colégio no meio do nada, dirigido por militares, e inscreve o menino lá por 1 ano. Esse menino vai aprender a dar valor para o que ele tinha aqui. Entregar para Satanás é mais ou menos isso. Paulo estava dizendo que Himeneu e Alexandre iam fazer um estágio com o diabo, porque assim eles enxergariam aquilo que eles estavam desvalorizando. Nada como 6 meses na escola do cão para a gente lembrar como Deus é bom. Para Paulo,
o diabo não deixava de ter um ministério: ajudar crentes a repensar a vida. Veja, entreguei-os a Satanás para que aprendam. É claro que nós estamos falando do limite, do limite, do limite. Eu, particularmente, nesses anos de ministério pastoral, nunca entreguei ninguém para Satanás, ainda que vontade não tenha faltado. Imagino que não é alguma coisa que a gente faça toda hora, todo dia, com qualquer pessoa. Mas só um pai sabe qual é o limite do limite do limite. 2 exemplos que Timóteo tinha que ter claros para que ele aprendesse a sempre confiar na graça de Deus. E quais seriam então as implicações dessa confiança na graça na vida de Timóteo? Primeira, a vida de oração. Porque quem confia na graça, ora. E no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Essa é a primeira consequência de uma vida confiante na graça. A oração se torna uma marca poderosa no coração. Porque não há sinal maior da graça do que esta liberdade de entrarmos na presença de Deus para nos relacionarmos com Ele, sobretudo em oração. O mesmo Dietrich Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão, diz o seguinte: graça de Deus não consiste apenas em que Ele nos dê da sua palavra, mas também que nos empreste os seus ouvidos. Deus é santo. Nós somos pecadores. Isaías já havia dito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, pagou o preço dos nossos pecados, gratuitamente nos ofereceu a sua salvação. E uma vez que nós cremos nele, nós temos acesso à sala do trono. Na linguagem do autor da carta aos Hebreus, pelo novo e vivo caminho feito no seu sangue. E ali nós podemos falar com Deus face a face. Há um verso em Êxodo 33, onde se diz de Moisés que ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Quem confia na graça sabe que é bem-vindo na presença de Deus, não por mérito, mas porque Deus é bom e convidativo. E quem confia na graça não abre mão desse privilégio de orar, de interceder, de clamar, de suplicar, de adorar, de agradecer, porque Deus ouve as nossas orações. Quem não ora não entendeu o mistério da graça. A ideia de que eu não preciso orar porque Deus sabe o que eu preciso e graça significa que Ele vai me dar mesmo que eu não mereça, não entendeu o que é graça. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que foi o grande pregador da graça, também foi o maior defensor da vida de oração. Aos Tessalonicenses capítulo 5 ele escreveu: orai sem cessar. Escrevendo aos Filipenses ele disse: Deus é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Aos Efésios ele escreveu: orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra da salvação. E tantos versículos que mostram como a oração era fundamental no ministério de Paulo. Quem confia na graça, ora. Quanto mais confiança na graça, mais oração. Quem sou eu para entrar diante de Deus? Ninguém. Mas graça significa que eu posso entrar e que eu sou bem-vindo. Quem, em sã consciência, deixaria de desfrutar desse privilégio? Se uma pessoa sabe que em ficando numa determinada fila, ela terá acesso a um produto importante, valioso, que naquele momento está sendo dado de graça, ela fica na fila, o tempo que for necessário. Nós ficamos em fila o tempo necessário para pagar mais barato. Recentemente um posto de combustível fez uma promoção na qual vendia o litro da gasolina sem o que seriam os impostos no valor do produto. E as pessoas fizeram filas com seus carros que davam voltas no quarteirão. E ainda o posto exigia que
cada um abastecesse no máximo R$50. E eu tive o cuidado de anotar o valor do combustível com os impostos, que foi divulgado, do combustível sem os impostos, que foi divulgado, do que isso significava em termos de economia dentro do valor limite de R$50. E pensei que não valia tanto a pena assim ficar numa fila daquele tamanho para fazer aquela economia. Aí você diz, mas os carros que estavam lá eram muito simples, de gente mais pobre. Não, tinha carro bom na fila. Melhor que o meu e que o seu. A ideia de levar vantagem já nos mobiliza bastante. Por que será que a graça não nos mobiliza muito mais? Graça significa que eu quero orar mais, porque Deus ouve e atende as minhas orações. A segunda implicação da graça vai nesse sentido, porque a confiança na graça também me dá essa percepção que Paulo teve no versículo 2 do capítulo 2, quando ele diz o seguinte: orem pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Confiar na graça é ter a certeza de que as nossas orações não são em vão e que através delas Deus pode promover uma vida melhor para todos nós. Afinal, foi Jesus quem disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu conheço os versos da Bíblia que dizem que esse mundo jaz no maligno, por exemplo, que o reino de Deus ainda não está consumado nesta terra, por exemplo, que os filhos de Deus serão perseguidos, caluniados, e muitas vezes sofrerão com as mentiras daqueles que o próprio inimigo levanta no meio da igreja para prejudicar a obra. Mas este verso está me dizendo que se eu confiar na graça e orar, Deus há de abençoar para que a vida entre nos trilhos, seja tranquila, pacífica, piedosa no sentido de cheia de uma espiritualidade profunda e abençoadora e digna. Quem confia na graça sabe que graça de um lado significa que a vida eterna está descortinada diante dos nossos olhos, mas de outro, que esta vida já pode ser um preâmbulo daquela. Que esta vida já pode ser uma experiência com aquela. Jürgen Moltmann, no livro Quem é Jesus Cristo para nós hoje, escreveu que vida eterna nós não experimentamos apenas segundo a extensão, como um viver sem fim, mas também segundo a profundidade, como um viver em Deus. E isso pode ser desfrutado aqui e agora. Porque graça significa que Deus é bom e tem prazer em abençoar. Razão pela qual o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, a partir do verso 31, diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou por todos nós. E depois continua dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aleluia por isso. Deus tem prazer em abençoar. Sua vida pode ser melhor porque Deus é bom. Porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Então ore, creia, confie, descanse, creia que o seu casamento pode ser melhor, que os seus filhos podem ser meninos e meninas melhores, que no seu trabalho tudo pode melhorar, porque a graça de Deus vai invadir cada área da sua vida. Em nome de Jesus. Orar. Por isso o salmista no Salmo 66 escreveu: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. E a terceira implicação da graça vem para coroar toda essa confiança, porque a terceira implicação dessa vida confiante na graça é o compromisso com a evangelização do mundo.
Porque graça significa o que Paulo escreve no versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. E agora verso 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Graça significa que eu não tive mérito na minha salvação, então a salvação é para todos. Graça significa que Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a erguer suas mãos no meio do seu lamaçal de perdição para serem tomados por aquele que retira do lamaçal. Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou os meus pés sobre a rocha. Deus tem prazer em salvar, e quem confia na graça sabe disso muito bem, e não pode imaginar que ainda haja pessoas nesse mundo perdidas, pior, que não sabem da verdade. Que verdade? Versículo 5. Que há um só Deus. Porque tem muita gente que ainda acredita em tantos deuses. Há um só Deus. Não há outro. Nenhum Deus humano pode ser comparado ao Deus que fez os céus e a terra. Há um só Deus. As nações precisam saber disso. Há um Deus. Há um Deus. Mas o texto continua e diz: e um só mediador entre Deus e os homens. Não há muitos mediadores. Não há tantos intermediários quantos sejam desejados. Não há. Não há essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Não há. Não há nem mesmo homens e mulheres da história que foram comprometidos com Deus, que tenham autoridade espiritual hoje, tendo morrido para essa vida, para fazerem intermediação entre nós e Deus. Não há. Não há pastor, não há profeta, não há homem ou mulher de oração que possa mediar o nosso relacionamento com Deus. Não há. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Você poderia perguntar. Paulo responde: o homem Cristo Jesus, Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, o Messias que Deus enviou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão, o cordeiro, a raiz da tribo de Davi. Ele é o único mediador entre nós e Deus. A ele a glória, sempre. Porque verso 6, ele entregou a si mesmo. Ninguém fez isso por nós. O apóstolo Paulo pergunta: alguém morreria pelos ímpios? Porque é possível que por um justo, alguém até se anime a morrer. Mas Deus, Romanos capítulo 5, verso 8, prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produza em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus.
Amém.